Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com carinho de sempre, mais um sábado e com ele mais uma pílula inspiradora, sempre baseada no nosso amado Evangelho. Gente, o nosso desejo de luz e paz para você, para o seu coração, para a sua vida. Não é muito bom a gente começar mais um final de semana juntinhos aqui. Hoje eu queria conversar com vocês sobre a importância de nós fazermos mudanças profundas no nosso comportamento, meus amigos, de maneira também a inspirar quem nos rodeia. Já te ocorreu que você é fonte de inspiração para muita gente? Já parou para pensar em quantas pessoas ao seu redor pautam o seu comportamento, as suas falas, as suas escolhas nos seus exemplos? Pois é. É interessante parar para poder pensar nisso, né? Muitos de nós não têm essa consciência, que tem muita gente ao nosso lado que mesmo sem falar, mesmo sem declarar explicitamente, essas pessoas muitas vezes elas pautam as vidas delas em muitas coisas que nós fazemos. Eu vou te dar um exemplo. Vamos começar pelo básico, filhos. Gente, os filhos, eles absorvem, né, como uma esponja absorve a água que está lá do lado dela, o comportamento dos pais, principalmente as crianças. E é lógico que o pai ou a mãe está influenciando o seu filho, tanto nas coisas que a gente, né, na posição de pais, né, nós realizamos, fazemos ou deixamos de fazer. Então a forma de falar, se você é uma pessoa preconceituosa ou não, se você é uma pessoa generosa ou não, se você trata bem os animais ou não, as suas opiniões sobre a vida, sobre o dinheiro, sobre tudo, isso vai influenciar sobremaneira os seus filhos e os seus parentes. Eu, por exemplo, vejo a importância disso aqui em casa, pelo amor de Deus, gente, longe de querer falar que a gente é exemplo para quem quer que seja. Estou compartilhando experiências, óbvio, né? Aqui em casa, desde cedo, os meninos aprendem que todos são iguais. Então, assim, eu desde criança pegava a Isadora para poder levá-la, bebezinha junto à natureza, não deixava ela arrancar folha, falando, são nossas irmãs. Cresceu no meio dos animais, eu falo, são nossos irmãos, têm que ser respeitados do mesmo jeito. A criança começa a ver que isso leva a sério. Começa a crescer e levar isso a sério. Dentro de casa, graças a Deus, nós temos amizades de todas as cores, brancos, negros, pardos, né, homossexuais, casais, heterossexuais, não faz diferença nenhuma. E os meninos cresceram vendo isso como sendo algo natural. Então, é muito mais importante aquilo que a gente vive e faz na posição de pais do que necessariamente até do que a gente fala, né? Por quê? Porque eles estão aqui junto da gente vendo tudo isso. Agora, você pode ter certeza absoluta, quando você pega pessoas preconceituosas, normalmente tiveram pais ou preconceituosos ou omissos, que talvez não fossem preconceituosos, mas também não eram ativos em trabalhar a importância dessa consciência de igualdade. E assim se dá em todas as outras áreas. Por exemplo, eu faço o evangelho no lar. Meus filhos aprendem desde cedo que isso é inegociável. A parte espiritual aqui em casa não se negocia. Né? Religião, quando crescer, cada um pode ter a sua, pode não ter, mas enquanto morar aqui dentro de casa, evangelho é obrigação, porque esse é o dever de todo pai e de toda mãe, trabalhar o evangelho. Muitas vezes a gente é omisso. A gente se esquece que as pessoas se inspiram em nós. Aí, não raro, o filho cresce, se torna uma pessoa agressiva, vai buscar nas drogas o apoio que não teve dentro de casa, né? Daqui a pouco encontra no traficante aquele terapeuta imediatista, né? Com remedinho milagroso. Por quê? Porque dentro de casa não teve o apoio do pai, da mãe, do avô, da avó, nos momentos difíceis, até com a base espiritual para eles ajudar nesse processo. Então, meus amigos, não tem fórmula mágica, mas lembre-se, as pessoas estão te observando, sim, senhor e sim, senhora. Não, tudo bem, não é filho? Eu não tenho filho, ok, mas você tem um amigo, você tem uma amiga, você tem um vizinho, você tem uma vizinha, não é? Você tem um colega de trabalho, você tem pessoas que o tempo todo te observam. Pensa, você não observa muita gente? Você não admira muita gente? Ou fala mal de muita gente? Então, você está observando, não está? O exemplo das outras pessoas não te impacta de uma maneira positiva ou negativa? Por que você acha então que o seu não vai impactar também várias pessoas? Não é verdade? Então por que eu estou te contando tudo isso hoje? Porque quando a gente pensa em trabalhar o nosso comportamento, em vigiar, como nos aconselhava Jesus, as nossas escolhas, as nossas atitudes, não é só por nós, também por quem nos rodeia. E agir assim, meus amigos, nos leva a deixarmos de ser egoístas, pensando apenas em nós, e começarmos a pensar num todo.
um todo maior da família universal, né? Lembrando que todos nós estamos diretamente interligados e que essa interligação é maravilhosa, que essa interligação é poderosa. Então lembre-se, você ao melhorar espiritualmente, você não melhora só para você. Você inspira a melhora em diversas outras pessoas que vão ter coragem e disciplina para fazer o mesmo porque você fez. Isso é maravilhoso. Não é verdade? Pensa nisso nesse sábado com muito carinho, quanta luz que você pode inspirar na humanidade ao seu redor. Tá bom? Que Deus te proteja muito. Um beijo grande no seu coração. Obrigado a você que compartilha as pílulas do nosso bem, né? Nossas pílulas inspiradoras. E até breve, com certeza, até muito breve.